Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Aqui estou mais uma vez com a oportunidade de trazer a palavra nesta data, no culto de quarta-feira, o culto da família, e estou muito agradecida por este momento. E quero mandar também um abraço a todos da Jerusalém, Comunidade Evangélica no Heliópolis, os meus pastores, pastoras, os diáconos, diaconisa, os meus irmãos queridos e todos que estão assistindo também este vídeo, que vocês são muito bem-vindos e o meu abraço aqui eu deixo para todos vocês. Eu convido você então para orar comigo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento na tua presença, Senhor. Cuida da minha vida, cuida dos meus lábios, Senhor. Caia por terra todo o meu eu. Usa agora, Senhor, como um vaso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, para que eu possa falar do teu amor, do teu poder, falar da tua palavra, Senhor. Amém. Nós vamos lá no livro de Salmos, em especial o Salmo 32, vou ler do versículo 1 até o 11. E nós vamos aqui ver que Davi estava escrevendo sobre as bem-aventuranças daqueles que recebem o perdão. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrescos são dominados, de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exaltai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor, que vamos falar sobre o perdão, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos ensinar a perdoar, Senhor, e nos perdoar também, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém? Então, meus queridos, este Salmo de Davi está falando das bem-aventuranças de quem recebe o perdão. Então, Davi aqui nesse salmo está confessando o seu pecado depois de ter estado com Batseba. Quem era Batseba? Batseba era a mulher de Urias, que era o soldado, era um guerreiro do rei Davi. E aí eles tiveram este envolvimento, a Batseba se envolveu com o rei Davi, surgiu a gravidez, e eles perceberam que estavam em pecado e como que fariam, né, a partir daquele momento.
Davi teve uma atitude que não agradou ao Senhor, que ele depois se arrependeu deste pecado, porque ele mandou matar o soldado, né? Mandou matar Urias para que ele pudesse estar se casando com Batseba. Então foi algo que não agradou ao Senhor. E assim, este é o cenário que nós vamos estar estudando, né? O arrependimento de Davi, com essa questão de ter pecado contra o Senhor, porque não foi certo. Tanto Batseba quanto Davi, eles entraram em pecado. E eu convido então aqui a gente ler mais um salmo, que é o Salmo 51, que fala, né, que Davi fala com Deus sobre a sua transgressão, sobre a sua atitude de pecado, né? Então ele está falando ali: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então aqui neste salmo, Davi declara, né? Podemos perceber que esses dois salmos, que são sentimentos de culpa, que Davi era atormentado a todo o tempo todo. Então Davi, ele afirma que o seu corpo, ele definhava, o seu corpo estava se falando, sentindo dor, estava ficando muito ruim, que está lá no Salmo do 32, no versículo 3, que ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Como que a gente pode levar isso para o nosso dia a dia? Quando muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, seja por uma mentira, seja por atitudes que não vai agradar ao Senhor, que nós vemos hoje em dia que tem muitas coisas que não agradam ao Senhor, que as pessoas pecam e muitas vezes não assumem os seus pecados. Fica tudo bem e pronto. Mas Davi, aqui não. Aqui Davi fala. E quando nós calamos, né, o nosso pecado, o corpo fala com uma dor de cabeça, fala com uma enfermidade. Então o corpo vai estar falando aquilo que a boca não quer confessar. Então o sentimento de culpa e remorso faz com que nós tenhamos esses sentimentos, né? Então nos aflige, nós ficamos com angústia, traz a tristeza, traz a infelicidade. Então uma vida que carrega consigo algo do passado, não totalmente resolvido, uma pendência que sempre volta na nossa mente, faz com que nós sentimos todos essas situações, esses sentimentos ruins. Assim era com Davi. Então, isso vai fazendo com que o sossego nosso vai sendo tirado. Muitas vezes a gente fica com o coração acelerado, porque é uma situação que nós passamos e não foi boa, né? Tira o sono, não conseguimos dormir. Então, fica uma situação muito ruim. Então, a pessoa se torna infeliz, fica traumatizada. Então, no nosso dia a dia, nós podemos ver que as pessoas que são transgressoras quanto às leis, né? Quanto os mandamentos do Senhor, temos as nossas consequências. Então, todos esses sentimentos vai refletir nas nossas atitudes que a pessoa vai tomar, né, diante desse pecado. Então, um sentimento de culpa por algum pecado não confessado, ele pode causar o quê? Atitudes agressivas,
complexo de inferioridade, a pessoa se sentir muito diminuída, atitude crítica exagerada, vai começar a falar mal das pessoas, vai criticar de uma forma ofensiva, exagerada, vai ter o falso moralismo, vai falar algo que, por exemplo, eu não sou racista, e muitas atitudes da pessoa, ela pode ser, eu não tenho preconceito. Em alguns momentos, ela vai ser preconceituosa. Então, esse falso moralismo vai afligir a pessoa que está em pecado. O amor próprio doentio, aquela coisa de, eu me amo, é só eu, e tá bom assim, vai ter uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, porque ele confia tanto em si, que só ele se basta. E não é dessa forma, né? Então, como sair deste estado? Será que tem saída para nós que muitas vezes pecamos? Porque a nossa carne ela é fraca. Muitas vezes acontece, mas graças a Deus as misericórdias do Senhor nos renova a cada dia. Então, só uma ajuda de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, pode ocorrer, mudar essa situação através do perdão, né? Então, o perdão, mas um perdão de coração, não é aquele perdão que vai ficar, perdoa e mais a todo tempo, vai passar um tempo, vai ficar lembrando daquela situação. Não é isso. O perdão verdadeiro, ele tem que ser dado, você se perdoa de uma forma plena, com todo o seu amor, você libera perdão também para as pessoas, porque é tão difícil a gente perdoar, né? A conversa de Jesus com Pedro, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Aí o que Jesus fala? Não, meu querido, você tem que perdoar 70 vezes 7. E é muito difícil a gente perdoar as pessoas, porque essa palavra é forte, né? Perdoar. E Jesus Cristo morreu ali naquela cruz para quê? Para perdoar os nossos pecados. Deus fez com que Jesus viesse na terra para morrer pelos nossos pecados. Então temos que ser gratos, porque através deste ato, dessa situação, nós fomos perdoados através de Jesus Cristo. Então, esse perdão de Deus, ele propicia, né, as pessoas que estão atormentadas, que estão tristes, que estão angustiadas por esse sentimento de culpa. Então, o perdão, ele vai tirar todas esse sentimento, vai dar um novo sentimento, vai surgir, né? O seu fardo, ele vai ficar mais leve, a angústia não vai continuar, então o peso da consciência vai acabar. Então, toda vez que nós cedemos, né, e liberamos perdão, tem esse sentimento gostoso, a sensação de alívio, de esperança, de novos horizontes. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra nesta noite, que o perdão tem um sentimento de satisfação e de felicidade. Então, o primeiro passo para uma vida feliz, satisfatória e cheia de gozo, de alegria, é confessar a Deus a sua culpa, os seus pecados, as suas falhas, as suas frustrações e pedir uma nova vida por meio do perdão. Lembre-se, a confissão do pecado e o perdão de Deus liquidam, acabam com a nossa culpa. Amém? Então vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a liberar perdão e ajuda-nos, Senhor, a sermos também perdoados. Pai querido, sabemos que isso não agrada o teu coração, Senhor. Por isso, nos ajuda através
deste ato, Senhor, do teu perdão por toda a humanidade, Senhor Jesus. É o que eu venho te pedir, Pai. Nos ajuda e nos perdoe. Amém, queridos? Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Amém? Fique na paz do Senhor.